Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. E como funcionam os impostos num plano de previdência privada? Bom, primeira coisa, existem duas modalidades que você precisa escolher entre elas. Você precisa escolher se você vai optar por um plano PGBL, que a sigla é Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Esquece essas siglas aí, só lembra de PGBL, PIB, essa é a diferença básica que a gente tem que guardar aqui. Então, qual é a diferença principal? Normalmente, um plano PGBL é aquele plano que você pode abater as suas contribuições da base de cálculo do seu imposto de renda anual. E aí, para quem que isso vai fazer sentido? Vai fazer sentido para aquelas pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda. Para aquelas que não fazem, que fazem a simplificada, não vai fazer diferença utilizar o PGBL, porque você não vai conseguir abater da base de cálculo uma vez que o cálculo é simplificado. Só que, por outro lado, ao optar por um plano PGBL, você abate da base de cálculo, mas lá na frente você vai pagar imposto sobre o valor total resgatado. Então, na verdade, é como se fosse jogar para frente o imposto que você pagaria hoje, né? Postergar esse imposto, jogando ele para quem sabe para uma alíquota menor no futuro. É isso aí que é a ideia do planejamento tributário usando PGBL. Já o VGBL, ele não te dá um imposto, uma possibilidade de abater da base de cálculo do imposto de renda. Então, por isso, ele serve mais para aqueles investidores que fazem a declaração simplificada do imposto de renda. Por outro lado, os seus impostos são calculados apenas em cima da rentabilidade e não em cima do todo. Então, ele se assemelha nesse aspecto de imposto, a uma apuração parecida com o imposto de produtos financeiros gerais, assim, em cima da rentabilidade do investimento. Então, a primeira coisa que você precisa ver é uma coisa ou outra. Então, basicamente, o raciocínio inicial é: se eu faço declaração completa, pode ser que o PGBL faça sentido para mim. Se eu faço a declaração simplificada, o VGBL é o mais adequado para mim. Agora, existem situações, eu já me deparei com casos assim, de pessoas que faziam a declaração simplificada, mas passaram a fazer completa porque, incluindo o PGBL na conta, fazia sentido. Então, às vezes, isso pode acontecer também, e aí o caso a caso, você precisa estudar junto com quem tira dúvidas, né, na sua orientação particular de investimentos, tá, e produtos financeiros. Bom, uma outra questão da tributação também, dos planos de previdência, é uma escolha que você tem que fazer entre uma tabela regressiva, também chamada de regressiva definitiva, ou de progressiva compensável. A tabela regressiva definitiva funciona da seguinte forma: você faz o seu aporte na Previdência e ele começa com uma alíquota de imposto de renda de 35 e ela vai caindo para 30, 25, 20, 15, 10. De 2 em 2 anos, de maneira que os aportes que ultrapassem 10 anos, caem na menor alíquota de qualquer produto financeiro, que é de 10%, com exceção, obviamente, daqueles que são isentos, né? Mas aí é a menor taxa de imposto incidente nos produtos do mercado financeiro. Então, é regressiva. Observe que ela começa mais alta, 35, mas ela vai regredindo a cada 2 anos. Então, ela se chama definitiva porque ela vai incidir justamente sobre a rentabilidade e, independente das suas outras fontes de renda, ela vai ser essa daí e acabou. É pelo prazo. E a tabela progressiva compensável, na verdade, o que você resgatar, ela se soma à sua renda anual para ter a base de cálculo do imposto de renda. Então, dependendo, ela pode chegar até 27,5%, dependendo de qual seja a sua renda anual. Então, isso que você precisa ponderar na sua análise. Normalmente, na maior parte dos casos, para quem está realmente fazendo aporte de longo prazo, que vai ter um capital significativo em previdência, eu entendo que a tabela regressiva pode fazer um pouco mais sentido, mas há alguns casos onde a tabela regressiva também vai fazer sentido, especificamente com resgates em prazos mais baixos, por algum motivo, ou realmente que o montante não seja tão significativo a ponto de elevar a sua tributação, mas, de novo, isso depende do caso a caso.
E como eu tinha falado no vídeo anterior, aqui eu vou até fazer uma mistura de vídeos aqui, eu falei que um dos motivos que a gente tem para usar a Previdência é o planejamento sucessório. E eu até lembrei, e fui lembrado pelo meu time aqui, que a gente tem uma série sobre planejamento sucessório gravado no canal, separado numa playlist que você pode conferir, que foram 4 episódios significativos, bacana, muito legais, com o Dr. Luiz Kignel, que trouxe várias questões que a gente refletiu, pensou, e que está disponível aí, um conteúdo de primeiríssima que você pode acompanhar aqui no canal, beleza? Voltando aqui à tributação da Previdência para a gente concluir, tem aquele fator que eu falei já no vídeo anterior, mas que vale a pena reforçar, que não existe imposto come cotas na Previdência. Isso significa que você só vai ser tributado realmente quando você começar a ter os resgates ou você começar a receber renda da Previdência, perfeito? Então é isso que a gente tinha para falar sobre impostos na Previdência. Precisa de refletir isso tudo. Aqui a gente está falando dos aspectos conceituais, mas no caso a caso é importante você se informar com quem te dá assessoria na hora de tomar a decisão, ok? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá que tem muito conteúdo bacana para você.